noite, graça e paz. Vocês estão bem? Amém, amém. Irmãos, eu posso pedir para você que está na lateral ficar aqui no meio, para a gente ficar bem aconchegadinho, juntinho? Pode chegar para frente também. A gente está num dia bem frio, embora tenha uns que não sintam frio, né? Mas a gente está num dia friozinho, né? Para os friorentos. Irmãos, ajuda os friorentos, fica junto assim, né? Que aí a gente vai se aconchegando. Vocês estão bem, irmãos? Amém, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Você pode se sentar. Ministério de Música também pode se sentar. Eu estou igual a Ana, gente. Com uma baita expectativa para a gente poder partilhar, né? Compartilhar a palavra essa noite. Já falei para vocês Vou ter que me controlar para não falar a aula passada, porque eu estou me sentindo no rema. Na quinta passada, né, eu falei para vocês que unção é um dos assuntos que mais me traz temor, né, para poder estar falando, estar ministrando. Então, é bom, mas é aquele frio na barriga triplicado, né, muitas vezes do normal. Normalmente a gente já sente aquele friozinho na barriga para ministrar, né? Mas quando o assunto é unção, então é triplicado. Então, mas eu estou com muita expectativa para essa noite. Tem muita coisa para a gente poder ver essa noite. Então, eu te peço mesmo ajuda, né? Então, você não deixa o frio fazer você dormir, tá bom? Porque no frio a gente fica mais sonolento, né? Então, não deixa, não. A gente é da fé, a gente é crente, a gente é do fogo, amém? Então, a gente não pode deixar o frio, né, parar a gente e nem nos distrair para que a gente possa, então, receber tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, por esse culto, te damos graças por esse período, Pai, de ministração de música ungido, Pai, obrigada porque nós temos tanta liberdade para adorar o Senhor por meio da música. Obrigada pela unção que flui nesse lugar, Pai. Obrigada, Senhor, porque temos desfrutado de tempos de adoração nesse lugar por meio da música tão preciosos, Pai, que tem nos fortalecido, que tem nos feito, Pai, entrar em novas dimensões, descer a águas mais profundas. Somos tão gratos ao Senhor por isso. Obrigada, Senhor, pelo nível de palavra que o Senhor tem entregue a nós nessa igreja, Pai, não somente as quintas, mas todas as reuniões, todos os nossos cultos, nós percebemos o seu cuidado, as suas instruções vindo sobre nós para trazer proteção sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado, sobre a nossa casa, guardando a nossa família, nos guardando como indivíduos, Pai. Muito obrigada, Senhor, obrigada porque essa é mais uma noite de instruções poderosas, de ensino, Senhor, consistente da sua palavra, e nós cremos, Senhor, que a sua palavra essa noite vai cair no bom solo dos nossos corações e ela vai crescer, ela vai produzir frutos. Obrigada, Senhor. Esteja livre no nosso meio para o Senhor se mover da maneira como lhe apraz, da maneira como o Senhor desejar, Pai. Somos gratos ao Senhor por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, irmãos, amém. Eu quero que você abra comigo lá em Êxodo 30. Nós vamos começar aqui por Êxodo 30, que foi o texto que nós terminamos na quinta passada. Quinta passada, então, eu falei para vocês que que eu ia dar um pano de fundo, né? Falar sobre a unção de uma maneira mais geral, abrangente. Falamos um pouco sobre a natureza da unção. Falamos um pouco também a respeito do ministério dos sacerdotes, né? O que os sacerdotes, o que os sacerdotes faziam. Vimos que nós somos sacerdotes nessa nova aliança, fomos constituídos reino e sacerdotes. Então, eu quero só trazer algo para vocês, para a gente poder caminhar. Êxodo 30, lá no 22, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva 1 rim,
Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele, ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com todos os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com todos o seu suporte. Assim consagrarás essas coisas para que me sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que puser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Eu quero pegar, embora eu tenha lido o texto completo aqui para vocês, nós falamos dele na quinta passada, eu quero pegar 2 versículos aqui para a gente poder trazer uma compreensão sobre eles aqui. O primeiro versículo que eu quero pegar aqui é o 31. Ele diz assim, dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Fala comigo, nas vossas gerações. Irmãos, nas vossas gerações, nos alcança? Sim ou não? Amém? Nos alcança. Mas como esse óleo da unção, como que essa unção nos alcança nos dias de hoje? Como nós podemos trazer para os nossos dias? O que você acha? Você acha que nós vamos comprar cada uma dessas especiarias, vamos pegar, uma panela bem grandona e vamos fazer isso, esse óleo? É assim que ele vai ser chegado até nós? Foi assim que ele chegou até nós nas nossas gerações? É dessa maneira? Era dessa maneira lá, amém? Mas como que nós trazemos para os nossos dias esse óleo, essa unção? Como? Seguindo todas as instruções que nós vimos na quinta passada. Amém? É dessa maneira. Então, naquela dispensação, naquela aliança, o óleo da unção ele era composto daquela maneira. Mas hoje, para nós, já não é mais assim. Hoje, para nós, naquela dispensação, a unção, que é o Espírito Santo, era representado pelo azeite. Era representado pelo óleo. Mas hoje, na nossa dispensação, é uma pessoa. Se trata de uma pessoa, que é o Espírito Santo. Mas como que nós vamos então, trazer isso, todo aquele zelo, todo aquele cuidado que eles tinham? Por quê? Porque Deus espera de mim e de você o mesmo zelo, o mesmo cuidado que eles tinham, o mesmo apreço que eles tinham. Ele espera que nessa geração, que na nossa geração, nós tenhamos também dessa maneira. E como que nós fazemos isso? Observando tudo aquilo que nós vimos na quinta passada. Amém? Então, nós falamos sobre a mirra, sobre o cinamomo, a cássia, o cálamo aromático, falamos sobre o azeite, o óleo. Então, nós vimos como que cada componente da unção estava ali, na unção, estava ali naquela fórmula que Deus deu ali para Moisés, e como que cada um daqueles componentes traz uma representação significativa para a gente nos dias de hoje. Então, eu não vou repetir tudo aquilo que nós vimos na quinta passada, mas o que eu quero que você se atente? Que chegou até a nossa geração, que nos alcançou. Nessa dispensação é de uma forma diferente, é uma pessoa, mas nós precisamos ter o zelo que eles tinham. Amém? É só para te reforçar isso. E um outro versículo que eu quero também aqui destacar contigo é o 32, que ele fala assim: não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante.
da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Então, esse não fazer outro semelhante da mesma composição, como nós aplicamos isso para os nossos dias? Como nós trazemos isso para os nossos dias? Irmãos, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa sermos ensinados acerca disso. Por quê? Porque tem muitas pessoas adulterando a unção. Tem muitas pessoas corrompendo a unção. Tem muitas pessoas diluindo a unção. Então, olha só a instrução. Não fareis outro semelhante, nem da mesma composição. Por quê? Porque é santo. E será santo para vós outros. Então, trazendo para os nossos dias, como aplicar? Nós precisamos, irmãos, fluir na unção verdadeira. Nós precisamos nos submeter à unção verdadeira. 1 João 2, 27, a Bíblia vai dizer, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E olha o que ele fala, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele como também ela vos ensinou. Então, preste atenção, ela é verdadeira e não falsa. Existem muitos lugares onde o que está sendo disseminado no ambiente não é unção verdadeira. E nós precisamos, queridos, identificar isso. Nós precisamos aprender a identificar isso. Até porque nós não podemos, não devemos sermos aqueles que vão produzir uma unção falsa. Por quê? Porque mexer com a unção é uma coisa muito séria. Por quê? Porque nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Mas como que eu não vou adulterar, não vou corromper, não vou diluir, não vou alterar a fórmula? Lembra que eu falei na quinta passada, eu dei exemplo da água. A água é o quê? H2O. Se mudar isso, tem a mesma essência, tem a mesma composição? Não, não tem. A mesma coisa é unção. Então, o que é isso aqui? O que somos eu e você? Não adulterar a unção, nos manter na verdadeira. Irmãos, é não inventar moda. Amém? Olha que simples. É não inventar moda, é não fazer as coisas da nossa cabeça, mas buscarmos sermos instruídos por Deus, para que a gente possa se mover, para que a gente possa andar debaixo da unção, alinhados ao padrão divino. Você está comigo? Não alterar a unção, nós não podemos diluir a unção, nós não podemos, irmãos, viver de acordo com a nossa opinião, de acordo com o que nós achamos. E queridos, eu estou falando isso para vocês porque eu já vi muita coisa, já ouvi muita coisa, já vi muita coisa. Eu já vi pessoas começarem a ministrar debaixo da unção pura, genuína, mas porque a ministração não estava agradando o público, a pessoa mudou. E na hora que ela mudou, é como se a unção sumisse, desaparecesse. É como não, exatamente assim, aconteceu assim. Eu estava nesse ambiente. E eu vi isso acontecer muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa ela estava mais preocupada com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus. Então, o que é não diluir a unção? O que é se manter na unção verdadeira? O que é você não adulterar a unção? Não corromper a unção? É você não achar que tem que fluir do seu jeito, mas você tem que fluir do jeito de Deus. Para cada um de nós vamos fluir de uma maneira, nós vamos fluir de um jeito. E eu não estou dizendo que você não possa melhorar, eu não estou dizendo que você não possa se aprimorar, eu não estou dizendo que você não possa, irmãos, pedir sabedoria a Deus, instrução a Deus, olhos iluminados, para que seja menos de você, cada vez mais e mais dele. Mas, ainda assim, vai haver uma forma de você operar na unção. Talvez você não goste da maneira como você vai operar na unção. Vou ser bem sincera com vocês, irmãos. Eu me sinto completamente desconfortável.
quando eu opero de algumas maneiras na unção. Domingo mesmo eu me senti extremamente desconfortável. Eu me sinto exposta, eu me sinto desconfortável, mas essa é a forma como Deus opera através de mim. Eu não posso inventar moda, porque se eu invento moda, eu vou alterar aquilo que é autêntico. Então, muitas vezes, domingo, eu vou dar esses exemplos para você, porque a gente está aprendendo sobre unção, amém? E, inclusive, de como operar debaixo da unção. Então, domingo, quando o nosso pastor ele teve uma direção de fazer um apelo, ele me chamou para orar juntamente com ele, ele me deu as instruções e, beleza, eu estava aqui, um grupo era para uma coisa, o outro grupo era para outra coisa, ele me deu as instruções e na mesma hora que ele falou, eu fui para poder já orar pela primeira pessoa e na hora o Espírito Santo, não! Eu voltei e fiquei quieta na minha. Falei, ok, que menina que eu fui. Sabe? Por quê? Porque não é assim. Não é você sair esbaforido, já metendo a mão na pessoa. Não, espera. Recebe do seu pai, recebe do Senhor. Espera. Sabe? Estou falando como a unção opera na minha vida. Amém, irmãos? Então, eu fiquei aqui, e quando eu fiquei aqui, eu entendi que era para eu aguardar. Aguardar até que horas? Até ele me dar uma instrução clara para quem ir, para quem orar, por quem orar. Você está comigo? E aí, quando eu fiz isso, eu fiquei aqui e eu fechei meus olhos. Daqui a pouco a unção veio e eu me tremia, meus ossos tremiam. Eu fico extremamente desconfortável com isso. Me sinto exposta, como eu falei para vocês, me sinto desconfortável. Mas é a forma como Deus trabalha na minha vida. Diante disso, eu tenho que fazer o quê? Entender que eu não tenho reputação. E seguir, irmãos, com aquilo que Deus fez. E fui lá e fui direcionada. E o Senhor falava, vai nessa aqui, fala isso, isso e isso. Daqui a pouco eu voltava. Vai nesse aqui, fala isso, isso e isso. Daqui a pouco eu voltava. E nesse aqui é isso, isso e isso. Daqui a pouco, agora não vai para mais ninguém. Senta no seu lugar. E tinha mais gente para orar. Eu falei, pastor, eu não tenho direção para orar por mais ninguém. E fui sentar no meu lugar. Irmãos, não inventa moda. Porque Deus não tem comprometimento com a presepada que a gente inventa. Ele se compromete com a palavra dele. Amém? Ele vai sempre se comprometer com a palavra dele. Se ele te der uma palavra para você entregar para alguém, não adicione nada, pelo amor de Deus. Porque você vai ficar envergonhado e exposto. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a sua. Se a sua estiver em linha com a dele, vai dar tudo certo. Mas se você inventar moda, você vai ficar exposto. Você está comigo, irmãos? Então, nós devemos pedir ajuda ao Senhor, devemos, para a gente amadurecer, para a gente poder crescer nessa unção, como a gente falou na quinta passada. Mas nós precisamos, acima de tudo, irmãos, entender o propósito da unção na nossa vida. A unção que está sobre a sua vida, ela tem um propósito. E eu e você precisamos operar nessa unção na sua autenticidade. Você está entendendo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema de hoje é unção e propósito. Eu quero trazer para vocês esse ensino. A gente vai discorrer um pouco sobre isso aqui. Como que é unção e propósito? A unção ela está ligada ao propósito. Uma coisa está ligada à outra. Então, nós vamos ver como que isso ocorre no reino através da nossa vida. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou ler bastante textos, tá bom? Aí você acompanha ali para a gente ganhar tempo, tá bom? Para a gente ir para casa ainda hoje, porque passou de meia-noite amanhã, né? Então, para a gente ainda hoje, você me acompanha aí. Vamos lá. Atos 10, 38... Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Preste atenção, irmãos. Por aqui, por alguns outros versículos que nós vamos ler essa noite, nós vamos ver que a unção ela é determinante para qualquer operação no reino de Deus.
Para qualquer coisa que você for fazer, para qualquer operação que você for fazer no reino de Deus, a unção é determinante para que você faça isso. Amém? Então, existem vários aspectos da unção. Vários aspectos. É muito amplo o estudo, o assunto unção é muito amplo e ele tem umas nuances dele que a gente precisa ter muito cuidado para não ficar nada mal entendido, mal interpretado, e a gente ir por caminhos de engano, de extremos. Amém? Então, entre vários aspectos da unção que existe, nós vamos ver alguns hoje aqui, quatro deles. Então, lá no Antigo Testamento, a unção, como nós vimos na quinta passada, ela era vital para aquelas pessoas que fossem chamadas por Deus para desempenhar qualquer função, qualquer coisa. A gente tem o hábito de falar que a unção vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Por quê? Porque reis, profetas e sacerdotes eram os ministérios mais evidentes do Antigo Testamento. Eles são equiparados aos 5 dons ministeriais no Novo Testamento. Mas a unção não vinha apenas sobre reis, profetas e sacerdotes. Vinha também sobre os juízes, vinha também sobre aqueles que confeccionavam as roupas dos sacerdotes, sobre aqueles que faziam, os utensílios e tudo que qualquer pessoa fosse fazer, confeccionar, tudo, do mais simples ao mais complexo, precisava ser ungido para fazer. Ninguém fazia nada para Deus na força do seu próprio braço. Amém, irmãos? Então, a unção, ela era o quê? Uma autorização. Ela é. A unção, ela é uma autorização divina para que eu e você possamos para que eu e você possamos operar. Amém, irmãos? Então, ela é uma habilitação para o exercício de uma função ou para a ocupação de uma posição. Diga comigo, habilitação. A unção, ela é uma habilitação para o exercício de uma função ou para a ocupação de uma posição. Amém? Então, ela era extremamente reconhecida na antiga aliança. Ela não só era reconhecida, como ela também era muito respeitada. As pessoas, elas olhavam o ungido e elas respeitavam demais aquele ungido. Você lembra de Davi respeitando Saul, mesmo quando Saul, ele já não estava mais alinhado ao padrão divino? Saul já não estava mais alinhado ao padrão divino. Muitas pessoas estavam fomentando ali no coração de Davi para ele poder passar a espada. Eu tinha passado na primeira oportunidade. Eu nem ia perder tempo. Mas, porque, tá vendo? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas Davi estava lá e o que Davi fez? Davi falou, quem sou eu para tocar no ungido? O cara já tinha caído da posição, já estava todo errado, todo lascado, todo desaprovado, todo fora do padrão, mas Davi tinha esse respeito. Amém, irmãos? Então, eles tinham esse respeito, eles reconheciam. Quando alguém estava fora desse padrão, seja no reinado, seja em qualquer posição que ocupasse, essa pessoa, isso era considerado usurpação. Por quê? Porque para aquela pessoa operar sem unção, aquilo era um absurdo. Porque eles respeitavam muito a unção, eles consideravam muito a unção. Então, ministrar fora da unção era estar fora do padrão divino. Amém, irmãos? Então, trazendo para os nossos dias, nós precisamos reconhecer a unção na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos reconhecer a unção na vida dos homens e mulheres de Deus que tem influência sobre a nossa vida. Nós precisamos reconhecer a unção na vida da nossa liderança, do nosso pastor, daqueles que exercem autoridade sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Por quê? Porque se a gente não reconhece isso, se nós não respeitamos, se nós não consideramos, nós ficamos privados de receber dessa influência. E essa influência, queridos, nada mais é do que para o nosso próprio benefício. Essa influência nada mais é para alcançar a nossa própria vida. Da mesma maneira, nós precisamos também reconhecer quando alguém está fora desse padrão divino e não nos colocar debaixo da influência dessa pessoa.
Por quê? Porque influência é coisa muito séria. Amém? Isso a gente vai falar um pouco mais na quinta que vem. Mas eu quero então trabalhar com você alguns aspectos da unção. E o primeiro deles é a habilitação. Habilitação. Nós vamos ver, começando aqui pelo exemplo dos discípulos, lá em Lucas 24, 49, Jesus, ele fala exatamente assim para os seus discípulos, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí quando chega lá em Atos 1:8, a Bíblia vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então aqui nós vamos ver que os discípulos, eles respeitaram essa instrução de Jesus. Eles obedeceram essa instrução de Jesus. Eles não começaram o ministério deles até que eles recebessem do alto o Espírito Santo, até que eles fossem revestidos de poder, até que a unção viesse sobre eles. Amém, irmãos? E nós vamos ver, queridos, que os discípulos, quem são esses discípulos? São pessoas que passaram 3 anos e meio com Jesus. São pessoas que Jesus deu todo o ensinamento para eles pessoalmente. Pessoalmente eles andaram com Jesus, pessoalmente eles receberam do próprio Cristo. Mas ainda assim, eles respeitaram esse padrão. Preste atenção, irmãos, que existe, algo que vai se alinhando, se completando. A palavra certa não é nem completando, é dando continuidade. Há uma continuidade desse zelo pela unção, desse respeito pela unção. Há uma continuidade vinda desde os antigos, desde o Antigo Testamento. Essa continuidade, então todos eles entendiam o valor da unção. Irmãos, a gente precisa valorizar a unção. A gente precisa ter esse mesmo valor, dar esse mesmo valor à unção. A gente precisa ter esse mesmo apreço pela unção. A gente precisa desejar, buscar mesmo. Precisamos. Então nós vemos que eles entraram no ministério somente depois da unção vir sobre eles. Por quê? Diga, habilitação. A unção é uma habilitação divina. Amém? Então, o mesmo acontece com a gente hoje. A gente precisa interagir com a unção. A gente precisa compreender a unção, irmãos, para que a gente possa operar nessa unção, para que a gente esteja habilitados, amém, a cumprir o nosso propósito. O mesmo aconteceu com Jesus. O próprio Jesus, irmãos, aos 12 anos, curtia com a cara dos magistrados da época. Ele sabia muito mais do que todos eles. Você lembra que os sacerdotes passavam 25 anos estudando? Depois de 25 anos, eles ficavam ainda 5 anos em teste, passando por um intensivo. E imagina só, Jesus aos 12 anos botava todos eles no bolso, mas ele não operou nenhum milagre. Por quê? Porque ele precisava da habilitação. Ele precisava ser ungido para poder operar milagres, para começar, iniciar o ministério dele. E quando é que ele começa? Quando ele é batizado. Lá em Mateus 3, no 16 e no 17, a Bíblia vai dizer assim, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Olha a palavra aí, descendo. O Espírito Santo desceu sobre ele, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Se você for ver na sequência desse texto aqui, Jesus vai ser guiado, conduzido ao deserto, vai passar aqueles 40 dias lá no deserto jejuando. Quando ele sai daquele deserto, a Bíblia vai dizer que ele sai do deserto no poder do Espírito. Amém, irmãos? Então, nós precisamos da unção para ministrar ao Senhor e para o Senhor. Amém? Então,
por que a gente está falando sobre isso? Por que eu estou trazendo isso para você? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Você já percebeu o coração do seu pastor? Você já prestou atenção no coração do seu pastor? E não converso quase com o meu pastor, você não precisa. É só você estar no culto. É só você ouvir o que o seu pastor te instrui. É só você prestar atenção nas diretrizes que o seu pastor te dá. Você já observou o que mais o seu pastor ensina? O que mais o seu pastor fala? Aquilo que ele repetidas vezes fala? No que mais o seu pastor gasta, entre aspas, o tempo dele nos ensinando, nos estimulando? Ele sempre vai ministrar algo ligado, né, a você. A presença, por exemplo, não está fora, está dentro. Amém. E a gente ouve muito isso aqui. Amém? Então, irmãos, olha só, a gente precisa estar ligado ao coração do nosso pastor. Por quê? Porque ele é o anjo da igreja. Amém. É ele que recebe a visão para trazer para o corpo. Você está entendendo? Então, o que tem pulsado no coração dele? Isso é muito importante. E aí, no que diz respeito a algo sobre ele, né? Existe algo muito específico sobre o nosso pastor, sobre a vida do nosso pastor, e aquilo de específico que está sobre a vida dele vai moldar a comunidade local. Você está comigo? Então, cada comunidade local vai ter uma característica própria. E Osasco não é diferente. Osasco tem uma característica própria. E você precisa saber qual que é essa característica. Eu vou te dar cola hoje, tá? Você anota, não esquece mais e anda sobre. Amém, irmãos? Amém. Então, o nosso pastor sempre nos instrui sobre a presença, não está fora, mas dentro. Você tem um chamado, é o que mais esse homem prega. Você precisa desejar o seu chamado, você tem um chamado. Domingo, mais uma vez, ele ministrou sobre a vida de pessoas no que diz respeito ao chamado. Essa não foi a primeira vez. Então, você percebe que existe aí um padrão? Existe algo específico da vida do nosso pastor para despertar o dom de Deus que há na tua vida. Essa é uma característica marcante dele, ou seja, existe uma unção específica na vida do nosso pastor para nos ajudar a descobrir, compreender e desenvolver o nosso chamado. Isso é nítido, irmãos. Agora, uma dica, se eu fosse você, eu não lidaria com isso de forma comum. Não lidaria. Até porque você não sabe quanto tempo você vai ter com ele. E você não sabe também, depois que ele passar pela sua vida, se você vai ter uma outra unção que vai despertar em você isso. Eu acredito que não. Por quê? Porque a nossa vida é de fases. Então, essa fase vai passar e vai vir uma outra fase. Então, se eu fosse você, eu não desperdiçaria essa fase que você está. Não trataria como comum tudo aquilo que você ouve repetidas e repetidas e repetidas vezes. Amém? Então, por que eu estou falando tudo isso para você? Por causa dessa característica dele, do nosso pastor. Por causa dessa característica dele é que nós estamos nessa série aqui, por exemplo. Então, o desejo surgiu no coração dele por conta dessa característica muito marcante dele. Então, o que ele deseja? Ele deseja que você aprenda a puxar da unção para que você possa operar nessa unção. Ministrar ao Senhor e para o Senhor debaixo dessa unção. Ele deseja que você conheça a unção que está sobre a sua vida, para que você possa cooperar com Deus na exatidão daquilo que foi entregue a você. Ele deseja que você amadureça na unção, para que você possa ser resposta de Deus para as pessoas, para os perdidos. Então, é tudo isso aqui, todo esse... E eu escrevi bem direitinho, para não esquecer de falar nada para você a respeito disso. É tudo isso aqui que nós vamos tocar essa noite. Tudo que nós vamos falar essa noite diz respeito ao que está pulsando no coração do nosso pastor para a nossa igreja local e para a nossa vida como ovelha. Amém, irmãos? Então,
voltando aqui, se o padrão de Deus para cumprir o nosso propósito é a unção vir sobre nós, então nós vamos precisar entender que nós precisamos o quê? Aguardar o tempo certo para que a gente entre nas esferas do nosso chamado. E isso é muito importante. Não eu não posso, por exemplo, nós não podemos interpretar que nós já estamos habilitados só porque a fazer determinadas coisas específicas, irmãos, só porque a gente sabe qual é o nosso chamado. Só porque nós fizemos o rema. Só porque nós fizemos a escola de ministro. Isso tudo é muito bom e nós devemos fazer, mas isso faz parte de um tempo de preparação. Isso faz parte do seu preparo. Lembra os sacerdotes? 25 anos, depois mais 5 anos. Então, você tem mesmo que fazer. Você tem mesmo que fazer o rema, você tem mesmo que fazer a escola de ministro, você tem que correr mesmo para poder fazer, para se habilitar. Mas no que tange, no que diz respeito a você entrar em áreas específicas do seu chamado, você precisa fazer isso debaixo de uma instrução divina. Não pode ser de qualquer jeito, você não pode se autopromover. Você não pode se autocolocar, sentir de Deus que chegou a hora de eu meter o pé e ir para o campo, fazer isso, fazer aquilo, ou não sei o que lá. Não, irmãos, você precisa do start do Senhor. Por quê? Porque operar na unção certa, no tempo errado, é como se você não tivesse ela para poder você fazer nada. Você tem a unção, aquilo é legítimo sobre a sua vida, mas você começou a operar no tempo errado, você vai sem ela não vai te acompanhar, porque Deus, Ele respeita tempos e estações. E a gente precisa desenvolver, irmãos, essa sensibilidade para que a gente possa, então, perceber tempos e estações. Agora, pasmem vocês, muitos, têm atrasado a entrada nos seus chamados por causa de irresponsabilidade. Por conta daquilo que nós falamos lá no início da quinta passada. Por não valorizarmos a nossa posição de sacerdote. Você está entendendo? Então, existem muitas coisas, irmãos, que a gente precisa se atentar. Então, fazer rema, fazer escola de ministro, isso é maravilhoso. Eu não estou dizendo que não devemos fazer, pelo contrário. Temos que fazer, mas isso não é o fim. Nós precisamos nos submeter ao comando do Espírito. Amém? E esse é um ponto que eu e você precisamos tomar muito cuidado para que a gente não venha achar que é pelo muito saber ou que é pelo muito conhecer que estamos habilitados para darmos starts na nossa vida ministerial. Amém, irmãos? Então, de novo, lembra dos sacerdotes, você nunca mais vai esquecer deles. Eu, sinceramente, quando batesse ali 5, 10 anos, eu ia falar assim, fala sério, né? Estou estudando já 10 anos. Estou sendo sincera com você. Mas não, falta ainda mais 15 anos. Depois falta mais 5 anos. E, pelo visto, eu seria desaprovada. Não é verdade? Eu ia ficar lá para o sumo sacerdote, meu amigo, pelo amor de Deus, acelera isso aí. Desaprovada, volta para lá mais não sei tantos anos. Você está comigo, irmãos? Então, assim, o padrão divino não mudou. Diga, o padrão divino não mudou. Não mudou, o padrão divino não mudou. Amém, irmãos? Nós devemos saber muito? Sim. Nós devemos conhecer muito? Sim. Mas, acima de tudo, devemos estar submissos ao Senhor, que é quem muda os tempos e as estações na nossa vida. E, acima de tudo, nós devemos também estar conectados de coração à nossa liderança, que é também quem vai perceber essas mudanças de estações na nossa vida. E o que eu estou te falando não é manipulação, é Bíblia. Amém? É Bíblia. O que eu estou te falando é Bíblia.
O que eu estou te falando é segurança, é o padrão divino que nós vemos nas Escrituras. Amém, irmãos? Onde nós vamos ver isso? Atos 13, do 1 ao 3, a Bíblia vai dizer assim, essa aqui é a primeira, após isso aqui, Paulo foi para a sua primeira viagem missionária. Mas olha só o que está dizendo aqui. Atos 13, 1 vai dizer assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eu acho tão interessante esse agora, porque dali, olha só, então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O agora surgiu para eles, mas por que o agora surgiu para eles? Porque eles fizeram o rema antes, porque eles fizeram a escola de ministro antes, porque eles se submeteram antes, porque eles estavam prontos para que quando a porta de oportunidade abrisse, eles passassem sobre ela. Por ela. Eles não ficaram sentados esperando para depois fazer. Não, irmãos, eles fizeram, se submeteram. Olha o que eles estavam fazendo naquela altura do campeonato, servindo ao Senhor, jejuando. Amém? Então eles estavam servindo ao Senhor. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, queridos, diz respeito à unção individual. Amém? Individual do seu chamado específico. Eu não estou falando de nenhuma outra unção a não ser a unção individual. E essa unção individual independe de você estar nos 5 dons ou não. Amém? Todos nós temos um chamado, todos nós temos algo individual, algo específico para a gente realizar para o Senhor. Você está comigo? Independente de estarmos nos 5 dons ou no ministério de socorros. Amém? Então, essa unção, ela vai vir sobre nós para quê? Para que a gente desempenhe algo específico para Deus. E aí eu falei na quinta passada que pode ser, por exemplo, visita aos hospitais. Vamos supor, você não está dentro dos 5 dons ministeriais, mas você pode perceber algo ardendo no seu coração específico. Você está dentro do Ministério de Socorros, mas você percebe uma inclinação muito específica para a intercessão, para visitar os enfermos no hospital, para o Ministério de Música, para o Ministério Infantil. Amém? Então, essa unção específica, ela vai acompanhar você e ela precisa ser autorizada, você precisa ser habilitado para você operar. Você está comigo? Amém? Mas eu quero falar contigo a respeito também da unção para sermos filhos, só para a gente fazer essa separação, amém? Existe, irmãos, a unção para ser filho, existe a unção do corpo de Cristo, existe uma unção que, por sermos corpo de Cristo, a gente pode exercer autoridade. Então, existe uma unção sobre nós só por sermos filhos. Por sermos corpo de Cristo. Então, todo crente, automaticamente, por causa dessa unção, pode exercer autoridade sobre os demônios, pode curar enfermos, pregar o evangelho, ministrar o batismo no Espírito Santo. Todo crente pode e deve fazer isso, porque essa unção é a unção para ser corpo. A unção que dá autoridade para o crente. Onde nós vemos isso na Bíblia, irmãos? Essa unção é a unção que reside dentro de você, a unção dentro de você, diferente da unção que vem sobre você para te habilitar para o serviço. Entende? Então, aqui, Marcos 16, lá no 14, a Bíblia vai dizer assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. No 15 ele vai dizer: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha o que ele fala: esses sinais hão de acompanhar os 5 dons ministeriais. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Amém? Então existem
sinais que acompanham quem crê. Amém, irmãos? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Todo crente está autorizado para operar nessa esfera. Você está comigo? Para cumprir o seu sacerdócio. Você está comigo, irmãos? Agora, existem também níveis de unção. É aí onde a gente entra nos chamados específicos, nos 5 dons ministeriais, por exemplo, que não são para todos no corpo de Cristo. E nós vemos respaldo bíblico para isso que eu estou te falando onde? 1 Coríntios 12, lá no 28 e no 30 vai dizer: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E aí Paulo vai dizer: porventura são todos apóstolos? E a resposta é não. Ou todos profetas? Também não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Também não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Esse falam todos em outras línguas e interpretam-na todos aqui é como um ministério público. Não o falar em outras línguas como um devocional diário na sua vida. Amém? Aqui não se trata de operar nos dons. Amém, irmãos? Aqui não se trata de operar nos dons, mas aqui ele está falando dos ministérios que foram estabelecidos por Deus. Para quê? Para exercer uma influência diferente sobre a igreja. Que influência é essa? Bíblia. Vamos para a Bíblia, que eu gosto da Bíblia. Efésios 4:11, nós vemos a partir do 11 qual que é essa influência. Qual que é a influência dos ministérios sobre a igreja? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha com que propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê que Deus estabeleceu essas pessoas? Esses 5 dons na igreja, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ser muito gratos por nós congregarmos numa igreja não perfeita, mas saudável, que te ensina a não cair na mão de lobos vorazes. Amém. Que te ensina a doutrina de Cristo. Amém, irmãos? Mas, vamos lá, independente de qualquer que seja, né, a esfera de atuação, a sua esfera, a nossa esfera de atuação, a unção, ela tem que estar presente. Independente se você é 5 dons, independente se você é ministério de socorros, a unção, ela precisa estar presente, nos habilitando. Amém? Então, tudo isso aqui que eu falei para você é um aspecto da unção. Amém, irmãos? Que é o quê? A autorização, a habilitação para a gente funcionar. Amém? Vamos para o segundo aspecto da unção, que é o quê? A capacitação. Então, tudo que nós temos a fazer, a realizar no corpo de Cristo, irmãos, tudo, a gente não daria conta de fazer sem unção. Não daria. Não daria conta. Eu não daria conta de fazer tudo o que eu faço no corpo de Cristo sem unção. Nem você, ninguém daria conta. Por quê? Porque Deus determinou um padrão divino, e o padrão precisa da unção para realizar qualquer coisa, até mesmo para ficar na porta, até mesmo para poder limpar o banheiro, até mesmo para poder guardar carro. Qualquer coisa que se faça precisa ser ungido. Você está comigo? Então, tudo, nós não daríamos conta. E é por isso, irmãos, que nós não podemos desprezar a unção.
A gente precisa buscar compreender a unção. Tem um livro do irmão Reagan que se chama Compreendendo a Unção, irmãos. Você precisa ler esse livro. Já li, lê de novo. Amém? Porque a gente precisa compreender a unção. Olha, Efésios 4, 7 diz assim, ó, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. É aquilo que eu falei para você. Se não tem dom, não tem graça. Porque a graça, ela é proporcional ao dom. Então, não inventa moda. De novo, não inventa. Não inventa ser pastor, não inventa ser profeta, não inventa ser evangelista, não inventa ser do ministério de música. Se não tem dom para isso, porque você vai desgraçar com o grupo. Vai ficar lá igual uma taquara rachada, entendeu? E os integrantes querendo te enforcar. Só não vão te enforcar porque é todo mundo crente. Você está comigo, irmãos? Não inventa moda. Não inventa moda de querer pregar se você não foi. Se o seu dom não é para isso. A gente precisa, irmãos, buscar compreender qual a vontade do Senhor. Para que a gente possa operar dentro do dom, dentro da proporção do dom de Cristo que foi colocado na nossa vida. Você está comigo? Então, precisamos da unção, nos capacitando, precisamos da unção, nos instruindo. Deixa eu te dizer, por mais que nós sejamos instruídos, inteligentes, conhecedores da palavra, por mais, irmãos, que nós sejamos conhecedores dos dons, como os dons funcionam, como os dons operam, tudo isso precisa da unção para funcionar. Deus não tem nada contra ter filhos, né, inteligentes, ter filhos que manjam muito da palavra. Não, a gente precisa. A gente precisa. A Bíblia diz que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Mas nada disso funciona se não estiver de acordo com o padrão divino. Qual é o padrão divino? A unção sobre nós para a gente funcionar. Para a gente ser habilitado. Amém? Então, nós estamos falando sobre a unção que capacita. Amém? Sem a unção, tudo isso, irmãos, que eu falei para vocês, vira palestra. Porque o que vivifica a palavra é a unção. Se não tem unção, a palavra é uma palestra motivacional. Já viu a igreja dos coaching? É isso aí. Olha só o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, lá no 1, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza. Essa fraqueza aqui não significa que Paulo estava doente, que Paulo era covarde. Amém, irmãos? Não significa isso. O que o apóstolo Paulo está falando aqui era de uma postura de total dependência de Deus. Ele não foi na capacidade humana que ele tinha, e ele tinha muita capacidade humana. O cara, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então, ele tinha muita capacidade humana, que quebra toda aquela falácia, que eu detesto isso. Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados, os escolhidos. Deus chama capacitado sim, irmãos. Paulo era super capacitado. Ele não chama só pessoas incultas, não. Ele chama também pessoas que não têm capacidade e elas se tornam capazes. Mas ele não chama somente pessoas que não têm capacidade, não. Paulo tinha muita capacidade. Ele mesmo fala das credenciais dele num outro texto que a gente não vai ler, porque a gente não tem tempo para ler a Bíblia inteira, né? Mas ele fala das credenciais dele. O cara tinha muita instrução. Não era qualquer um. Você está comigo? Ele era cidadão romano. Ele tinha a lei, na risca ali. A gente não está falando de qualquer um. Mas olha o que essa pessoa diz aqui. Não fui ter convosco, né, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação, de linguagem de sabedoria humana. Esses coach aí de calcinha apertada, esses pastores coach de calcinha apertada que você vê por aí, é isso aqui. Você está entendendo? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, ou seja, eu abandonei toda a segurança que eu tinha
natural, todo o conhecimento natural que eu tinha e me apeguei totalmente a Deus. A minha dependência era totalmente de Deus. Temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o que transforma, o que vai fazer com que o câncer morra é o poder de Deus. Não são palestra motivacional. O que vai fazer quando na segunda-feira, depois de você assistir um culto e acontecer algo na sua vida que você não esperava, o que vai fazer com que você libere a palavra ungida e aquilo se dissipe, aquilo acabe diante de você, é isso aqui, ó. É palavra carregada de poder, é unção. Você está comigo? Então você entende que nós precisamos da unção, que podemos falar muito bem, ter uma excelente oratória, ter uma excelente eloquência, como diz o pastor Humberto, a gente pode ser desenrolado até a tampa, podemos ser. E tudo isso é muito bom, irmãos, eu não estou falando contra isso não. Eu gosto muito de estudar, eu amo conhecimento, eu amo estudar e fico com raiva quando eu não sei determinadas coisas. Quando eu ouço determinadas coisas que eu não sei, eu fico chateada que eu não sei. Como é que eu não sabia disso? Como que eu não sabia disso? Por quê? Porque eu amo estudar, eu amo conhecimento. Mas nada disso substitui a unção. Você está comigo? Então, nada substitui. Então, se não houver unção na nossa oratória, não vai haver conversão. Se não houver unção na nossa pregação, não vai haver arrependimento, não vai haver cura, não vai haver salvação. Até porque quem convence o homem é o Espírito Santo, a unção. Amém? Então, precisamos sim, irmãos, ter pessoas preparadas, bem instruídas, mas nada disso, né, vai substituir a unção. E essas pessoas, elas precisam operar na esfera da unção. Elas precisam operar, irmãos, nesse fluir da unção, através das vidas delas. E é isso que está faltando na igreja hoje. É isso que a gente não está vendo mais na igreja hoje. Cadê os cultos cheios de poder? Cadê os cultos cheios de unção? É isso que tem... Aí eu volto a falar daquilo que tem pulsado no coração do seu pastor. Você tem percebido? O quanto ele tem falado a respeito de nós não nos conformarmos com doença, a respeito de nós não nos conformarmos com falta, a respeito de nós nos levantarmos no poder da unção e exercer a nossa autoridade sobre a doença, sobre a falta, antes de ir tomar um comprimido, antes de ir pegar um empréstimo. Nada, irmãos, contra o comprimido, mas antes você tem que liberar a palavra. Porque se a gente não libera a palavra, como a gente ouve do nosso pastor, por uma dor de cabeça, nós não vamos ter fé o suficiente para impor as mãos sobre alguém que está com câncer. E ser um demonstrador do poder de Deus. Mas há unção em mim e você para isso. Foi para isso que nós fomos ungidos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim Deus é comigo e com você. E por que a gente não tem curado as pessoas? E por que as pessoas têm chegado a nós doente e saído pior ainda? Por que muitas vezes nós, na nossa vida, temos lidado com doenças de estimação? Problemas de estimação. Porque, irmãos, nós não estamos valorizando a unção como deveríamos. E eu não estou aqui para poder te jogar pedra. Eu não estou aqui, irmãos, para poder acusar você. Eu estou aqui para te ensinar. Eu estou aqui para te instruir na palavra. Para você se levantar e você virar o jogo na sua vida. Você está comigo? Então, nós temos substituído a unção pelo muito saber. Está ouvindo você aí, que está aí atrás da câmera? Nós temos substituído a unção pelo muito saber. A gente acha que porque sabemos muito, sabemos versículos decorados, sabemos de Gênesis, Apocalipse, a gente pode então operar sem unção.
A gente pode operar no nosso conhecimento. E é por isso que quando muitos de nós pregamos, não existe uma confirmação do poder de Deus sobre aquilo que a gente fala. Porque nós estamos apoiados na nossa eloquência, na nossa oratória, no nosso muito saber. Que vergonha! Amém, irmãos? Não estou chateada com vocês, não. É com quem está lá do outro lado da câmera. Tá bom? Que vergonha! Você está comigo? Então isso é muito importante. O que é importante? Saber é muito importante. Ter uma boa oratória é muito importante. Eu não sou contra isso, até porque existem irmãos nossos que pela muita oratória vai alcançar pessoas outros que nós não vamos alcançar. Tem que ser assim, mas não podemos substituir o poder de Deus. Não podemos nos apoiar somente nisso. Amém? Então, isso é importante, mas existe o essencial. E entre o importante e o essencial, adivinha, eu fico com o essencial. Amém. Que é a unção de Deus. Amém? O essencial é a unção de Deus. Por quê? Porque se a unção não tiver no rolê, nada acontece, irmãos. Não acontece. A gente sai bonito, cheiroso, né? Não desfaz a escova, vai maquiada pregar, sai toda linda maquiada, não desfez a escova, não sai. Eu prefiro sair descabelada, borrocada, por ter babado, chorado, me jogado no chão, caído, sido derrubando o outro, mas vivendo o mover do Espírito, descendo do salto. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para Smith Wigglesworth, ele era um encanador analfabeto. Então, eu não estou dizendo para você que... na verdade, o que nós estamos falando? Nós estamos falando, irmãos, que não adianta um monte de patricinha e mauricinho. Coisa de antiga mesmo, essa expressão, né? Mauricinho e patricinha, patizinhas. Para você é atual. Para mim, continua sendo atual também. Meu amigo, olha só. Não adianta esse bando de... né, essa nova leva de ministros gospel. Seja curado em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. O cara era analfabeto e encanador. Ressuscitou uma cambada de gente. Um monte de gente. Não sabia nem ler. Aprendeu a ler com a mulher e a Bíblia. Primeira coisa que ele leu na vida foi a Bíblia. E só leu a Bíblia, a vida dele inteira. Ele não entendia de nada dessas presepadas de hoje. Mas ele entendia de uma coisa, unção. A gente tem muito que voltar, né? As raízes. Não temos não, irmãos? Vamos ser sinceros. Pedro, pescador, bronco. Mas o cara, depois de passar um tempo com Jesus, falava de outro jeito. Tanto que as pessoas, quando olhavam Pedro falando, andou com ele. Porque fala igualzinho. Você está entendendo? Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que a gente precisa continuar analfabeto. Não estou falando nada disso. Amém? Que só funciona se for analfabeto, sem dente, descabelado. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que a unção, ela não pode ser substituída pelos métodos. E o que a gente mais tem visto é isso. Amém? A unção, ela sempre vai operar numa esfera sobrenatural, irmãos. Além daquilo que nós podemos, como homens, operar. Ela sempre vai operar numa esfera sobrenatural. Amém? Então, olha só o exemplo de Pedro na Porta Formosa. O cara estava lá, paralítico, pedindo esmola, pedindo dinheiro. E Pedro fala assim para ele, olha, o que você precisa, o que você quer, eu não tenho. O que você está me pedindo, eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa aqui. E você conhece bem o texto, mas deixa eu tirar uma licença poética aqui para poder falar um negócio para vocês. Pensa só Pedro chegando para o cara falando assim, deixa eu te falar uma coisa, se eu der o que você quer, você vai continuar paralítico. Mas eu conheço o poder de Deus, eu conheço a ação de Deus, eu conheço o agir de Deus. E
quando o agir de Deus, ele vem sobre alguém, ele transforma, ele muda. O que você prefere? R$2 ou uma oração misteriosa? O que você prefere? Amém, irmãos? R$2 ou uma oração misteriosa? O cara pulou para a oração misteriosa. Está me entendendo? E o que aconteceu? Passou a andar. Por quê, irmãos? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Você está comigo? Cheio do Espírito Santo. A sombra do cara curava. Então imagina o quanto esse homem estava cheio do Espírito Santo. Então você entende, irmãos, por que você está sendo ensinado nesses dias? Para que você possa ser despertado por dentro, porque a unção está aí, dentro de você. E a unção sobre você virá para te habilitar, te capacitar para o cumprimento do seu propósito. Um outro aspecto da unção, ela é como um professor. Amém, irmãos? Irmãos, a gente precisa buscar intensamente a unção, desejar entender sobre a unção, aprender mesmo sobre a unção, aprender como se opera nela, amém? Então, outro aspecto da unção, ela é como um professor. Lá em 1 João 2,27, a Bíblia vai dizer assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Olha só, quem que é a unção? A unção é a pessoa do Espírito Santo, amém? E essa pessoa tem um ministério essencial, que é o ministério do ensino. Amém? Então, o Espírito Santo, ele tem o ministério do ensino. Jesus fala dele em João 14:26. Ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Amém? E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele também não fala por si mesmo, mas ele dá testemunho de Cristo. Amém, irmãos? Então preste atenção. Se nós conhecemos sobre Jesus, sobre a graça, se nós compreendemos a palavra de Deus, se nós temos a capacidade de ler a Bíblia e entender aquilo que a gente está lendo, se nós temos a capacidade de percebermos coisas espirituais, isso não acontece simplesmente porque a gente está na igreja, porque a gente está no culto, porque a gente está numa reunião. Não, irmãos, tudo isso acontece porque a unção nos ensina sobre. Amém? Então, tudo isso é muito importante. Estarmos na igreja, congregarmos, lermos a nossa Bíblia. Não estou falando contra isso. Amém? Tudo isso é importante. E nós devemos mesmo estar expostos a todas essas coisas. Nós devemos mesmo nos colocar num ambiente de oração onde a gente se torne sensível ao Espírito Santo, para que a gente possa, então, perceber as direções dele. Mas só passamos a ter conhecimento, só, irmãos, sobre tudo isso. Só passamos a ter revelação por causa da unção, por causa do Espírito Santo. Então, é a unção que torna a palavra de Deus rema. É a unção que torna a palavra de Deus revelada. Você está entendendo? Então, o Espírito Santo, ele é o nosso professor. Ele tem a habilidade de tornar revelado o conhecimento da palavra para nós. Amém? Então, é Ele quem faz com que as coisas espirituais, elas se tornem compreendidas para nós. É Ele, é a unção. Nós vemos isso em 1 Coríntios 2, 9 e 10, que a Bíblia vai dizer assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. E ele vai dizer, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Em outras palavras, é o Espírito Santo que vai te ensinar, é o Espírito Santo que vai te revelar e que vai traduzir para você as coisas do reino de Deus.
as coisas da palavra. Amém, irmãos? Então, não vai ser pela ação daquilo, né, que os seus olhos podem ver, que os seus ouvidos podem ouvir, que a sua mente ou os seus sentidos humanos podem perceber, que você vai tomar ciência daquilo que é espiritual, das coisas do reino de Deus, mas é através da palavra revelada, rema, na minha e na sua vida, pela operação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, Ele que faz toda essa ação. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos da unção, amém? Então, resumindo aqui, nós falamos sobre a unção que nos habilita para que estejamos, né, autorizados a funcionar. A unção que nos capacita para que a gente, né, não funcione na força do nosso próprio braço, na nossa própria capacidade. E a unção que nos instrui para que a gente possa realizar, fazer a obra. Como? De que maneira? Debaixo, né, do comando de Deus, debaixo de um alinhamento divino, debaixo de uma direção divina, e não construir de acordo com os nossos achismos, de acordo com aquilo que a gente acha melhor ou não. Você está entendendo? Mas por uma revelação vinda mesmo da parte de Deus para o nosso coração. E a gente simplesmente, então, traduzir aquilo, operar naquilo que veio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, nós precisamos resgatar esse padrão no meio da igreja. Porque, queridos, deixa eu te falar, a igreja de Jesus, ela é poderosa. A Bíblia fala que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja de Cristo é poderosa. E como eu disse para vocês, e vou falar de novo, tudo isso tem pulsado no coração do nosso pastor. Nós precisamos voltar à essência, irmãos. Nós precisamos voltar a desejar, a operar nas manifestações do Espírito. Nós precisamos desejar voltar a ter cultos como domingo. Cultos como domingo não pode ser pontual, tem que ser sempre. Por quê? Porque as manifestações do Espírito são sempre visando um fim proveitoso. E as manifestações do Espírito, elas sempre vão se mover aonde há necessidade. E numa reunião de crentes, sempre há necessidade. Então, sempre que nós nos reunimos, sempre é tempo do Espírito Santo se mover, do Espírito Santo alcançar pessoas, do Espírito Santo mudar trajetórias. Sempre. E você que é ministro dessa casa, você tem que buscar isso. Você tem que buscar se mover nos dons do Espírito quando você estiver na escala. Viu o teu nome na escala, começa a correr atrás lá, vai para o joelho. Vai orar. Vai falar para Deus que você quer ver os dons em operação quando você estiver ministrando. Porque é isso que está pulsando no coração do seu pastor. Amém, irmãos? Nós lemos um livro do Tony Cook. E no livro do Tony Cook, ele ensina para a gente algo que nos guarda. Que é o quê? Os ministros de socorro, eles estão aqui para poder reforçar aquilo que está no coração do pastor. Os ministros de socorros, eles estão aqui, não é para pregar aquilo que eles querem, que eles acham bonitinho. Não, não. É para reforçar aquilo que o pastor, que o anjo da igreja tem ensinado à igreja. O que o teu pastor tem ensinado à igreja? Pegue junto e reforce. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Então nós precisamos desejar ver a operação dos dons no nosso meio. Cura, salvação, batismo no Espírito Santo. Precisamos, irmãos, valorizar a unção de Deus. Jesus, ele valorizou tanto a unção de Deus que ele mesmo, como eu falei para vocês já, ensinando magistrados aos 12 anos de idade, ele respeitou o tempo certo de ser ungido para então fazer alguma coisa. Então, se o próprio Cristo respeitou, se o próprio Cristo entendeu esse padrão divino, eu e você precisamos entender ele também. O que está acontecendo? Nós estamos contentados que existe uma unção dentro de nós. E a gente, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Irmãos, nós temos a unção dentro de nós. A unção dentro de nós é a unção para moldar o nosso caráter. É a unção que nos faz nos tornar mais parecidos com Deus. É a unção que nos habilita, nos capacita a produzir o fruto do Espírito. Mas existe uma unção sobre essa unção, a gente está muito aquém daquilo que nós poderíamos. Nós não estudamos, nós não sabemos. Tudo isso aqui que eu estou falando para você, irmãos. Você sabia de tudo isso?
Olha como que a gente está aquém daquilo que a gente precisa. Porque a gente não pode cuidar só de nós, a gente não pode se contentar só com a unção dentro de nós, aquela, sabe, irmãos, que nos amadurece para mim. A gente precisa amadurecer na unção sobre nós, para a gente poder cooperar com o Espírito Santo, para que você entenda que um culto, que uma reunião de santos, os santos precisam se mover. Se a gente for para 1 Coríntios 14, começando ali, se eu não me engano, ali pelo 24, bota aí, Edicácio, para ver se minha memória está boa mesmo. 1 Coríntios 14, lá no 24, se eu não me engano, ou 26. Quando ele fala, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunides, um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outras línguas, ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Isso aqui é o padrão da reunião de crente. É enquanto, irmãos, a unção está fluindo, um sai daqui e vai ali, entregar revelação para o outro. O outro fala em outras línguas e o outro interpreta. Calma que isso não é quando o pastor está pregando, tá bom? Para não trazer confusão. Tudo, vai lá, Edicácio, continua lá para poder eu salvar minha pele aqui. Vai para o 27. No caso de alguém falar em outras línguas, não seja mais do que 2 ou 3, tá vendo? Quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. 28, meu irmão. Mas não havendo intérprete, fique calado. Fecha a boca, cala a boca. Falando consigo mesmo e com Deus. 29. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. 30. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar. Não precisa ter briga. Amém, irmãos? Todos podereis profetizar, um após outro, para que todos aprendam e serem consolados. Vai. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Mais um. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deixa para lá essa parte. Amém, irmãos? Deixa essa parte para lá. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, queridos. Isso daqui é a ordem do culto. Mais lá para cima ele vai falar que o subtítulo é a ordem do culto. Você está comigo? Então, isso aqui é o padrão do culto. O culto lá pegava fogo, por isso que eles mandam a mulherada calar a boca, porque a gente é mais afogueada mesmo, a gente quer, sabe, bagunçar o negócio. A gente quer, já começa, já tem revelação, já fica ali assim, que horas que eu vou entregar? Está entendendo? Mas é isso aí, a gente precisa, queridos, trazer isso de volta. Ter culto barulhento mesmo, ter culto que abale as estruturas do lugar mesmo. Você está comigo? A gente precisa disso, a gente precisa voltar à essência do Evangelho. Isso é a essência do Evangelho. Não é a gente chegar aqui todo mundo engomadinho, como se a gente estivesse no tênis clube, não. Está me entendendo? Para com isso. É orar mesmo, é impor as mãos mesmo. Você está entendendo? É você vir cheio da sua casa, para você transbordar sobre a vida dos seus irmãos aqui. Você está comigo? Agora a gente tem o despertar. Então a gente já desce como? Com fogo nas canelas já, para poder o negócio funcionar, o negócio fluir. Amém, irmãos? E eu não tenho mais tempo mesmo, vocês já estão vendo, né? Vou ter que deixar para semana que vem o restante da minha pregação, que eu queria terminar tudo hoje, mas fica de pé.